Olá pessoal, como vai? Tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje para fazer um vídeo de grande relevância em função do que está acontecendo em Israel neste momento. Quando as negociações de paz estavam avançando, começa de novo o conflito que começou lá com a polícia de Jerusalém, naquela região das chamadas Esplanada das Mesquitas, chamado de Monte Moriá, um lugar que é uma disputa enorme, porque tanto os muçulmanos quanto os judeus entendem que aquele lugar é um lugar santo, um lugar muito santo para suas manifestações religiosas e tudo mais. Mas, antes de começarmos, já quero pedir para você que já se inscreva no canal e que ative o sininho para receber todas as novidades do canal, tá bom? Então vamos lá. Bem, tudo começou com um conflito, e desse conflito, uma guerra. Israel começou a ser atacada com diversos mísseis e bombas. A grande maioria não chega à terra por um sistema de defesa de Israel, que faz com que esses mísseis e foguetes ainda não explodam no ar. Israel, obviamente, contra-ataca, porque a única maneira de conter o inimigo, para que ele pare de alguma maneira de atacar, é revidar. Se você for procurar em uma guerra, acontece praticamente a mesma coisa. Se o inimigo te ataca, você tem que revidar. E se Israel não revidasse, iria acontecer com que eles não parariam de ser atacados, eles não parariam de guerrear e não passariam um dia sem atirar. E é uma guerra que realmente tem fundamentos espirituais muito importantes. Eu quero hoje neste vídeo explicar para que vocês, aqui olhando não somente no ponto de vista geopolítico, mas também vou falar sobre isso, mas falando muito especialmente sobre o aspecto espiritual que está por trás disso. É importante que vocês saibam como que começou essa guerra entre Palestina e Israel. Então vamos lá falar um pouco disso. Bem, os confrontos entre palestinos e israelenses em Jerusalém após decisões judiciais relacionadas a um território da faixa de Gaza cresceram muito nos últimos dias, fazendo com que um grupo terrorista disparasse centenas de foguetes contra Israel, o que revidou com que ataques também interceptaram a maioria dos mísseis lançados contra eles. Tudo começou por uma causa de um despejo do governo israelense de famílias palestinas. Já em Jerusalém Oriental, os palestinos consideraram essa decisão do tribunal uma tentativa de Israel expulsá-los da região, o que gerou protestos violentos e confrontos com a polícia. E assim o grupo terrorista que controla a faixa de Gaza aproveitou que estava sendo comemorado o dia de Jerusalém e disparou foguetes contra a capital israelense. As imagens dos mísseis interceptados chamaram a atenção de todo o mundo, principalmente em relação ao incêndio no Monte do Templo, provocado em uma árvore próxima à mesquita de Al-Aqsa, que está sendo apontado como um sinal da vinda do Messias. Imagens que viralizam nas redes sociais mostram que os judeus dançando e cantando em frente ao Muro das Lamentações em celebração do dia de Jerusalém, enquanto uma árvore estava em chamas no Monte do Templo. Para alguns analistas, esse seria o início do controle judeu sobre este local, que atualmente é o território dos palestinos. Segundo a avaliação de um rabino israelense muito conhecido, chamado Lazer Blog, então tudo o que está acontecendo em Israel, tudo nos aproxima da volta de Jesus, porque em Mateus 24 e 24:7 diz que será nação contra nação e reino contra reino. Agora eu quero passar para o ponto espiritual para que nós entendamos melhor.
Bem, para entendermos, nós precisamos voltar lá em Adão e Eva. No momento em que Adão pecou e no momento em que o homem e a humanidade caiu em pecado, Deus já tinha um plano de restauração. Esse plano de restauração, ele apontaria para o Messias. O plano de Deus para Adão é que ele governasse, para que ele se multiplicasse, para que ele dominasse, para que ele continuasse fazendo com que o jardim expandisse e que esse mundo aqui fosse de fato um lugar onde o homem tivesse uma parceria muito positiva com Deus. Deus dando autoridade, sendo provedor, sendo aquele que evitaria todo o respaldo que ele necessitava. Satanás então entrou nessa história, lançando dúvida à palavra de Deus, e obviamente o homem, por ter duvidado da palavra de Deus, acabou sendo penalizado. E também toda a natureza e toda a terra, não somente os seres humanos. O plano de Deus, portanto, é trazer de volta essa harmonia e esta paz através do governo do seu Filho Jesus. Jesus veio ao mundo não só para resgatar o homem, mas sim também para morrer pelos seus pecados. É óbvio que isso, se não houvesse esse resgate, não haveria mais comunhão com Deus. Mas o plano de Deus através de Jesus é mais do que isso. É resgatar literalmente tudo aquilo que o homem perdeu e tomar de volta das mãos de Satanás. A gente tem isso de maneira clara na oração do Pai Nosso, quando Jesus nos ensina a orar e, portanto, invocar pela nossa vida. A oração do Pai Nosso nos diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ou seja, o plano de Deus e o seu reino, o reino de Deus, que seja trazido para a terra. Ele é maravilhoso, ele é perfeito. Lá nos céus, Deus quer que ele venha para a terra, e para que esse plano venha de forma cabal para a terra, Deus estabelece uma espécie de cronograma de restauração que começa através de um homem chamado Abraão, um dos patriarcas de Israel. Com seus descendentes, sua família se torna Israel, e de Israel para o mundo inteiro. Lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, nós temos um dos versículos mais lindos da Bíblia, porque ele revela esse plano através da pessoa de Jesus. O texto diz: um menino nos nasceu, o filho sinuoso teu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Vejam que texto maravilhoso. Primeiro, diz que um menino nos nasceu. Jesus se tornou homem e nasceu como um menino. Mas o texto diz que um filho se nos deu. O filho não nasceu, o filho foi dado. Porque se o menino ele é humano, ele é homem, o filho é eterno. Então ali está falando da união imposta, estatística de Cristo, que ele, tanto o homem quanto Deus, então um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E aí então Isaías apresenta o nome dele. E o nome nas escrituras hebraicas tem muita importância, porque os nomes eram dados de acordo com o destino, com a missão. Por exemplo, o nome Yeshua é a palavra para salvação no hebraico. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Como disse o anjo Gabriel para Maria, então ele será um menino, porque ele tinha que ser humano. Ele tinha que comer a nossa comida. Ele tinha que viver a nossa realidade. Ele tinha que ser como nós. Ele tinha que sofrer as nossas tentações e vencer todas essas coisas para que nós pudéssemos descer e para que ele tomasse de volta das mãos do diabo. Porque o homem entregou a autoridade deste planeta para Satanás. O diabo teria que ser alguém santo, alguém perfeito, alguém que resgata a si a partir de uma vida íntegra e quebrar esta maldição que entrou na humanidade através
do pecado de Adão. Então, qual é o nome que foi dado para ele? E o seu nome será Maravilhoso? Significa que ele fará coisas extraordinárias. Na palavra maravilhoso não significa somente algo que retira de nós aquele suspiro. A Bíblia diz que é tão maravilhoso aquele que exerce, que tem atitudes, que tem ações extraordinárias. Então, maravilhoso conselheiro quer dizer que de um lado ele é extraordinariamente grande e de outro lado ele é absolutamente compreensível e maravilhoso. Conselheiro, Deus forte. Olha que incrível. De um lado ele é um menino que nasceu e do outro lado dele é Deus forte, o Pai da eternidade, príncipe da paz. Todos esses objetivos e todos esses adjetivos substantivos que foram dados a Jesus falam da solução, da missão de governar. O texto diz: o governo está sobre os ombros. Jesus foi chamado para governar e Ele vai governar. Eu estou dizendo aqui, eu comecei neste vídeo dizendo que todo esse ódio que existe contra Israel tem um motivo, tem uma razão, e essa razão deste ódio, meus queridos, ela é a única razão, e a única razão deste ódio é porque Satanás queria impedir que o plano de Deus se cumpra, tanto na vida de Jesus, quanto na vida do seu povo, porque não se iludam, ainda que aqueles teólogos que defendam a chamada teologia da substituição, em que Israel não mais faz parte do plano de Deus, que no lugar de Israel está a igreja, e que a igreja se tornou Israel de Deus, é muito importante que você entenda que no livro de Romanos, nos capítulos 7 e 11, Paulo disse claramente que ainda que Deus tenha um chefe de Estado e que Israel e a igreja na árvore verdadeira, que Israel mesmo assim que Deus não deixaria que Israel, que ele deixaria de tratar o seu povo, e ele vai cumprir todo o seu propósito. A verdade é que queremos a maior prova disso, e é que no ano 1948 Israel voltou a ser nação. Diz o livro de Isaías: pode uma nação nascer num só dia? Sim, pode. Isaías foi exatamente o que aconteceu em Israel. Então, gente, saibam que tudo tem a ver com que este chamado de Deus para a nação de Israel. Israel é o palco do centro, é o centro onde tudo vai acontecer. E nós estamos chegando, o tempo da volta de Jesus, em todo o plano de Deus, vai se descortinar. No livro de Apocalipse, essa palavra significa retirar o véu. Então esse ódio essa vontade de destruir, porque por mais que Israel tente fazer a paz, por mais que Israel ajude os inimigos que os atacam, ele é rejeitado, não só pelos inimigos locais, mas também pelo mundo. Existe uma visão crescente de antissemitismo que está cada vez mais olhando para a nação de Israel como uma nação funesta que prejudica, e ao contrário disso, Israel está sempre avançando, sempre à frente na produção de novas tecnologias e na descoberta de novos remédios. Israel tem sido um instrumento de bênção para as nossas vidas, em cumprimento daquilo que o próprio Deus falou para Abraão, que ele seria uma bênção para todas as nações. E é óbvio que está falando de maneira primaz do seu filho Jesus, descendente de Abraão, mas também o seu povo. Agora esse ódio visceral que acontece em Israel, agora contra Israel, é o ódio de Satanás. Então, meus irmãos, o que nós precisamos fazer é orar pela nação de Israel, porque existem muitas pessoas ali inocentes. Existem crianças palestinas inocentes e crianças inocentes israelenses que não tem nada a ver com esse confronto. Então vamos orar, vamos pedir a Deus que faça com que a paz
venha predominar sobre Israel novamente. Amém? Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Peço que compartilhe esse vídeo com seus amigos, pois ele é de grande importância. Se você gostou, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que você possa receber todos os vídeos aqui do canal. Muito obrigado por assistir até o final. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.